período de inação do músculo. Não é? Então veja, eu falei agora há pouco, antepouco para os que chegaram, falei sobre não haver consenso literário sobre a angulação pré-existente da cervical. E é claro que o importante é você descobrir do seu paciente as diferenças angulares que esses pacientes possuem em graus de rotação, inclinação e extensão, descobrir qual é o limite dele para o movimento acessório para que você possa fazer a manipulação. Porque se você estabelecer uma angulação pré-existente, você vai machucar o seu paciente, porque ele terá uma excursão de movimento maior dali para frente e você não sabe, porque você escolheu uma angulação na literatura, que já é, evidentemente, passada. Depois acabei falando sobre a importância de não se estender muito a cervical pela aproximação das facetas articulares. E extensão, tá ok? E depois falei da importância do relaxamento de supra e infraioides. Evidentemente, músculos que são importantes, vocês já sabem, para a abertura. Infraioides contraídos e supra também para abertura, mas em um mecanismo de flexão e extensão cervical, os infraioides e supraioides, quando contraídos, auxiliam na flexão de cervical. Então eu vejo muita gente soltando esternocleidomastoide, o que você tem que soltar? Você tem que soltar supra e infraioide primeiro, não é? Alongamento de supra e infraioide antes da manipulação. Bom, depois disso nós temos muitas coisas para falar. Tá? O posicionamento já foi adotado, a manipulação já foi feita. E uma coisa extremamente importante é a precaução. Na literatura hoje, nós temos 779 mortes de manipulação cervical no mundo. Isso é um recordatório, uma taxa epidemiológica, e é baixíssima. Mas estas 779 aproximadamente mortes são relatadas mediante a uma má avaliação do profissional. Perguntas de cunho: paciente possui alteração vascular de cabeça e pescoço? Paciente possui na família histórico de má venosas ou situações aneurismáticas? Isso normalmente não é investigado e deveria sê-lo. Então, principalmente, condições levam a, claro, eventos trágicos. Tá? Então, só para fazer um paralelo, traçar isso para quantos em quantos mil ou quantos milhões, não é? Se o seu consultório abre hoje, você tem chance de que o seu paciente venha a óbito durante a manipulação cervical de uma para 8 milhões que ele venha a óbito. Não significa de que 1 para 8 milhões não possa. E estas 779 pessoas aproximadamente, né, 780 pessoas, passaram por vieram a óbito, né, por essas circunstâncias de manipulação, porque não foram devidamente avaliadas. Tá? Então nós temos muitos tópicos para traçar, para tratar aqui. E o que eu falo sobre isso, sobre essas questões, é referendado. Né? A faculdade, hoje, uma faculdade extremamente importante dos Estados Unidos, é a faculdade do West Virginia. Tem um autor chamado de Turner. Então, além do Emílio Puente Dura, o Turner, Virginia, ele talvez seja um dos maiores estudiosos de terapia manipulativa. Então, ficaram aqui algumas dicas sobre posicionamento, sobre não respeitar a angulação, só que sobre, evidentemente, a condição de tensão muscular. Outras são as nuances da manipulação, mas essas para hoje são as mais importantes. Eu devo ter uma angulação que possa chegar ao limite, ao início do movimento acessório. Eu não posso estender muito a articulação cervical porque aproximo faceta.
ok? Eu devo soltar supraioide e não só musculatura de eretores. Todos esses pontos são muito importantes, sim. Não é? Fatores que também vêm à condição são fatores de precaução, como conhecer o seu paciente devido à boa avaliação e critério anamnético. Avaliação sobre formação arterial. Né? Então, veja, hoje a preocupação é uma preocupação vascular e não uma preocupação articular. Então, pessoal, estão me dizendo que travou, mas creio ter. O pessoal está clicando, acho que. Então, as dicas foram essas. Eu tenho muitas outras coisas para falar, roteirizadas, não roteirizadas, mas é mais ou menos por aí. Eu sei que muita gente tem questão sobre manipulação cervical, dúvidas ou talvez aí aprimoramento do processo. Então agora eu abro para as questões. Agora faço a abertura para as questões da manipulação cervical. Né? Vamos lá. Se alguém tiver alguma questão, agora é a hora. Vamos lá. Pessoal, me acompanham? Ninguém tem nenhuma questão? Sinalizem para mim se está tudo ok. Oi, Rodivan. Professor, no caso da cervical, quando não se consegue manipular, em que sentido? Quando não há possibilidade de manipular, evidentemente a abertura da interlinha articular mobilizando. Né? Pode descrever, Rodivan, pode descrever a questão por completo e aí nós faremos a leitura de uma maneira integral da questão. Não necessariamente, eu entendi teu questionamento. Quando não se consegue manipular é muscular, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando não se consegue manipular, é uma contenção muscular do movimento acessório e não articular, justamente. Então, por isso a importância de que se o paciente não estiver devidamente posicionado no limite e não tiver devidamente anteriores, como supra e infraioides já citados, você não conseguirá manipular. Tá? Principalmente com relação à posição limite para manipulação. Lembra que eu expliquei? Se você limite, você está ativando o fuso neuromuscular e, evidentemente, criando reflexo de estiramento. Ao ponto que você deveria colocar no final para ativar o OTG e, é claro, a musculatura. Mais uma vez, Rodivan, o caso que ocorre que tem alunos que eu não consigo realizar o thrust. Na realidade, depende. Você pode conseguir ter um som audível, né? Você pode não ter a ausculta do estalo da manipulação. Mas isso não significa que a manipulação não teve um surtiu efeito. Lucas perguntando qual a diferença da osteopatia onde é usada mais velocidade. Não. Essa técnica também é utilizada com alta velocidade. Então, as técnicas de quiropraxia e osteopatia, de um ponto de vista ortopédico do trato ósteo-mioarticular, são praticamente equivalentes. Na realidade, o que eu estou demonstrando é que você não deve realizar essa manipulação antes de alcançar o movimento acessório. Né? Isso vai ser danoso para o paciente. A Bruna, a literatura já mostra resultados muito similares entre manipulação e mobilização, certo? Corretíssimo, Bruna. A única diferença entre a manipulação a atividade temporal, atividade cronológica. A manipulação surte efeito imediatamente, emergencialmente. E a mobilização, dependendo da articulação, do tamanho da articulação, não é? Por exemplo, a articulação coxofemoral. Se você, por assim, conseguir manipulá-la, o efeito será muito rápido do coxofemoral mobilizante. Então eu vou fazer um contraponto aí. Se você mobilizar, vai demorar por volta de umas 2 ou 3 consultas para o resultado, a manipulação não é imediata. Rodivan, mais uma vez, eu chego ao ponto da carga, mas realmente parece que a musculatura me impede. Então falta um pouco por parte do paciente.
do paciente e criação de expectativa positiva por ele, tá? Alta tem várias posições. Nós estamos discutindo posições. Tem posição em decúbito dorsal, tem posição em decúbito ventral, tem posição paciente central, são várias as posições. O que importa é a colocação no limite posicional para o movimento acessório, tá ok? Deixa eu ver. Nós temos algumas questões. Mais questões. Vamos lá, pessoal, estou aguardando. Mais questões, aproveitem, né? É uma live extremamente produtiva, é o momento de tirar dúvidas aqui, ok? Com relação a isso. Então, muito bem, facial antes da manipulação, ok? Vale lembrar que esse paciente, ele pode ser um paciente que tenha uma dor muscular, né, extremamente e voltada integralmente muscular, que ela pode ser resolvida com liberação. Se assim não o for, a alternativa da manipulação por uma ação aí também neural periférica e não apenas de atividade, ok? Mais questões, pessoal? Rodivan, show, professor. No caso, se tiver protusão. Pergunta extremamente interessante. Nós temos muitos artigos, agora recentes, que fazem associação das avaliações ortognáticas do paciente com a dor na região cervical. Dentre elas, por exemplo, nós chamamos de prognatismo, quando o paciente é prognata. O paciente que é prognata tem uma tendência também a uma anteriorização dessa região. Né? Isso significa que o retrognata também muitas vezes joga para trás, isso depende da cadeia. O contrário pode acontecer muitas vezes. Então isso significa que o paciente que tem realmente uma protusão cervical tem uma tendência muito maior de aproximação. Então a avaliação postural integral nesses casos é muito importante. Né? Então um dos critérios de anamnese, evidentemente, e após a anamnese, é a avaliação física no cimetrógrafo ou no fio de prumo, o que eu não costumo usar, normalmente uso o equipamento digital, né? Você nota que os pacientes que têm protusão cervical, evidentemente, têm uma tendência muito maior à dor cervical. Tá? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Se o paciente... Eliane, prazer em revê-la mais uma vez, mesmo que online, é excelente aluna também. O pessoal do Rio Grande do Sul sempre muito atento. Se o paciente não se sente confortável também, não adianta insistir por alguns... pois alguns são inseguros num primeiro momento, sem dúvida nenhuma. Não é? Então é o que eu digo, como o Yellow Flag é a situação da insegurança, criação de expectativa negativa. Ele entrará em tensão, aquele paciente, como eu disse antepouco, ele fará flexão de cervical para tentar te ajudar, mas ele vai estar atrapalhando, contraindo supra e infraioides. Ok? Muito bem observado. Rodivan, mais uma vez, ou a hérnia poderia haver se caso não haja radiação da dor. Não vou discutir sobre hérnia cervical, poderia falar sobre hérnia cervical. Dificuldade de deglutição por um aprisionamento da região esofágica, da musculatura longitudinal posterior de hérnia e outros fatores para avaliação. Mas, claro, que a hérnia cervical se ocupar mais de 2/3 do canal medular, nós não faremos manipulação. Vale lembrar, é claro, também das red flags. O paciente não pode ter dor irradiada abaixo do cotovelo. Né? Isso entra em critério de avaliação. Thales perguntando, com o paciente em decúbito dorsal, limite de pré-carga antes do limiar da dor, ou posso me localizar pela linha dos ombros? Isso é importante. A linha dos ombros, a localização de linha dos ombros é para encontrar o padrão, se ele é convergente ou divergente. Durante a posição para a manipulação, você deve posicionar no limite do paciente. Se o limite do paciente for dor, é no limite pautado no limiar da dor, né, no threshold doloroso. Se o limite do paciente não for dor, se o limite do paciente for articular, você
limite articular para conseguir o movimento acessório, mas a linha da camiseta é claro para descobrir se ele vai mais ou menos com relação à dor e à convergência ou divergência da rotação para os lados, tá ok? Vamos ver quem mais nós temos aqui. Mais algum questionamento, pessoal? Ah, então vamos lá, vou abrir para mais uma pergunta e aí a gente vai encerrar a live. Espero que tenha sido produtiva. Enquanto a pergunta não pipoca, vamos às revisões. Tá? Importante, faz muito posicionamento, não é, para a cervical, mas na realidade nós não temos um posicionamento exato. Né? Não há que se ter 25 de rotação, 15 de inclinação, 10 de extensão, porque cada paciente consegue uma angulação específica. E se você manipular antes de alcançar o limite angular, que é o movimento acessório, você vai estar machucando o paciente. E o contrário se faz verdadeiro. Se o paciente tem pouca angulação, pouca excursão de movimento, e você tenta forçar até os 25 graus, machucando. E fora isso, outra explicação, não só soltar atrás, mas soltar a musculatura anterior. E outra dica também, não estender muito para não ter aproximação facetária. Rodivan, fazendo a nossa última questão, se o paciente tiver dor na posição de manipulação, teria a possibilidade de manipulação baixa ou primeira costela? Não, porque aqui nós estamos apenas dando exemplo de cervical alta, né? Dores que tem uma sintomatologia alta, que é aquela dor em faixa na base nucal, aquela dor que pode ir ao encontro da inervação, a inervação lateral, como a inervação que vai para o anterior e posterior de côndilo, auriculotemporal e temporomasseterico, por exemplo, dessa área. Por exemplo, da dor baixa, que a dor cervical baixa, o processo de radiação é tórax e ombro, tá ok? O Bruno, alta velocidade influi na eficácia do thrust? Alta velocidade se resume a alta velocidade. Né? Então, a alta velocidade, baixa amplitude e alta velocidade. Você não pode ter uma velocidade excessiva. Né? Nós temos na literatura, se eu não me recordo, se eu não me engano, falha a memória, 2 estudos que fazem alusão à velocidade em metros por segundo. Mas aqui eu vou ser leviano em dizer quantos metros por segundo você deveria usar. Né? Então, da mesma maneira que tirando um pouco da regra de quanto deve ser a angulação, que essa velocidade é alta, né? Vocês vão pegando mão para isso, mas eu vou ser leviano citando, por exemplo, 32 metros por segundo. Aliás, nem deveria ter comentado sobre isso, tá? Mas basicamente é isso. Como muitas vezes a gente sabe que o aluno ou o profissional ele tem uma certa dificuldade em realizar um movimento com baixa amplitude e alta velocidade, mas isso pode servir de um alento ou se isso pode ser de uma expectativa. Nos próximos cursos de terapia articular manipulativa, nós teremos um equipamento que está próximo a ser patenteado para auxiliar o aluno e o profissional a treinar essa baixa amplitude e essa alta velocidade. E esse equipamento é um equipamento que ele passa a ser mas há um treino em todas elas, em diferentes pré-cargas. Pré-carga para torácica, um equipamento que faz com que você tenha um melhor manejo da técnica, tá ok? Né? Então, veja, não importa se são 25 newtons para cervical, se são 65 para lombar, mas nós teremos a possibilidade do uso desse equipamento nos próximos cursos. Pessoal, fica aqui o meu forte abraço, muito obrigado por todo o carinho, e nós teremos uma live sexta que vem, né? E nós tentamos fazer o melhor que podemos nesse um pouco da experiência clínica que tenho, da experiência acadêmica, da experiência também de pesquisa que tenho e tento concatenar em todas essas esferas para que vocês possam ter um melhor resultado profissional, tá ok? Então, um beijo a todos, forte abraço e até sexta que vem.